Gênesis capítulo 28. E Isaque chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma mulher para ti, dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutífero, e te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti, e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. E Isaque enviou Jacó, e ele foi a Padã Arã até Labão, filho de Betuel, o sírio, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Quando Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó, e o enviará a Padã Arã, para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou lhe deu uma ordem, dizendo: Tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe, e foi para Padã Arã. Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaque, seu pai, então foi Esaú a Ismael, e tomou para ser sua esposa, além das mulheres que ele tinha, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E Jacó saiu de Berseba, e foi em direção a Arã. E ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti a tua semente. E tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra. Pois eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou de seu sono, e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso. E disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã, e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro, e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo o nome daquela cidade era chamado de Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer, e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra, que tenho posto como um pilar, será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres eu certamente te darei o dízimo. Mateus capítulo 27. E, chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus, para o matarem. E eles, maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Eu pequei, traindo o sangue inocente. E eles disseram: O que é isso para nós? Vê tu isso. E ele lançou as moedas de prata no templo, e partindo, foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no tesouro, porque são preço de sangue. E, tomando conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo tem sido chamado de o campo de sangue, até ao dia de hoje. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E Jesus ficou em pé diante do governador. E o governador lhe perguntou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti?
E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso famoso, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás, e para Jesus ser morto. O governador lhes respondeu, dizendo: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: O que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? Eles todos disseram: Seja crucificado. E o governador lhes perguntou: Por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás. E, tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados. E, despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate. E eles trançaram uma coroa de espinhos, a colocaram sobre a sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E, cuspindo nele, tomaram-lhe a cana, e batiam-lhe na cabeça. E, depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto, e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. E, saindo, eles encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E, ele chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E eles o crucificaram, e repartiram as suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta: Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E, sentando-se, o guardavam ali, e puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita, e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz, e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, liberta-o agora, se ele quiser, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões, que foram crucificados com ele, lançaram o mesmo insulto. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, e embebeu-a em vinagre, e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. Os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, olhando de longe,
que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu em pano limpo de linho, e o deitou no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. No dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: ele está ressuscitado dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram, e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra, e deixando ali a guarda. Ester capítulo 4. Quando Mardoqueu percebeu tudo o que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, e vestiu-se de pano de saco com cinzas, e saiu para o meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou bem na frente do portão do rei, porque ninguém poderia entrar no portão do rei vestido com pano de saco. E em cada província, onde quer que o mandamento do rei e o seu decreto chegavam, havia um grande lamento entre os judeus, e jejum, e choro, e lamúrias, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinzas. Assim, as criadas de Ester e os seus camareiros vieram e contaram-lhe isto. Então, a rainha ficou muito angustiada, e ela mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Ele, porém, não a recebeu. Então, Ester chamou Ataque, um dos camareiros do rei, a quem ele havia indicado para atendê-la, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por que era. Assim, Ataque saiu até Mardoqueu, à rua da cidade, que estava diante do portão do rei. E Mardoqueu lhe contou sobre tudo o que lhe havia acontecido, e sobre a soma de dinheiro que Amã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Além disso, ele lhe deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue em Susã para destruí-los, para que a mostrasse a Ester, e a fizesse saber e para lhe ordenar que adentrasse ao rei, para lhe fazer súplica, e lhe pedisse e suplicasse diante dele pelo seu povo. E Ataque veio e contou a Ester as palavras de Mardoqueu. Mais uma vez Ester falou a Ataque, e deu-lhe um mandamento para Mardoqueu. Todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer um, seja homem ou mulher, que entrar no átrio interno a ter com o rei sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender o seu cetro de ouro, para que possa viver. Mas eu não fui chamada a adentrar ao rei nestes 30 dias. E eles contaram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então, Mardoqueu ordenou que se respondesse a Ester: não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste levada a rainha para tal tempo como este. Então, Ester mandou que eles retornassem a Mardoqueu esta resposta: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos. E assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. Assim, Mardoqueu seguiu o seu caminho, e fez segundo tudo o que Ester lhe havia ordenado. Atos capítulo 27. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio, da coorte Augusta. E, entrando em um navio adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente,
lhe deu liberdade de ir até aos seus amigos, para revigorar-se. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, navegando através do mar da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia. E o centurião, tendo achado um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E, navegando lentamente durante muitos dias, e, tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, o vento não permitindo, navegamos abaixo de Creta, diante de Salmona. E, passando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo da cidade de Lazeia. E, tendo passado muito tempo, e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E, como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali, para tentar chegar a Fênice, que é um porto de Creta em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali invernar. E, soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantando âncoras, eles navegaram próximo a Creta. Mas não muito depois levantou-se um vento tempestuoso, chamado Euroaquilão, e, apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos, e ficamos à deriva. E, correndo abaixo de uma ilha chamada de Clauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo-o recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos na Sirte, arriaram as velas e deixarão-se levar à deriva. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte eles aliviaram o navio. E, no terceiro dia, nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem sol nem estrelas aparecendo por muitos dias, e uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles, e disse: Senhores, devias ter me ouvido, e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que será assim como me foi dito. É, portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha. Mas quando chegou a 14ª noite, fomos levados para cima e para baixo no Adriático, e em torno da meia-noite, os marinheiros acreditavam que estávamos próximos de alguma terra. E sondando a profundidade, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, voltando a lançar a sonda, acharam 15 braças. E, temendo ser atirados contra alguns rochedos, eles lançaram 4 âncoras da popa, desejando que amanhecesse. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de quererem lançar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair. E, prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos para se alimentarem, dizendo: Este já é o 14º dia que esperais, continuando em jejum, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, tendo falado isto, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos eles, e partindo, começou a comer. E, tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. E éramos ao todo no navio 276 almas. E quando eles tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E, sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, as âncoras, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes. E içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Tendo chegado a um lugar de encontro de 2 correntes, encalharam o navio.
e fincando-se à proa, tornou-se imóvel, mas a polpa estava quebrada com a violência das ondas. E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapasse nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe de seu propósito, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem terra. E os demais, uns em tábuas e outros em pedaços quebrados do navio. E assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra.